dia bom. Esse é o dia que fez o Senhor. Regozijemo-nos e alegremo-nos nele. Você deitou e dormiu. Está aqui conosco acordando para o propósito, porque o Senhor te sustentou. Portanto, seja grato e celebre. O propósito de Deus está de pé. Você é propósito de Deus. E é por isso que eu me alegro em estar aqui junto com você, acordando para o propósito. Nosso programa, que é de segunda a sexta, 6 e 7 da manhã. Estamos aqui diariamente compartilhando a palavra de Deus, meditando e refletindo na palavra de Deus. Você que está chegando por aqui, lembre-se de conferir se você já está inscrito no nosso canal. Se não, faça a sua inscrição, acione o sininho das notificações e não deixe de curtir, comentar e compartilhar. Aliás, já faça isso logo agora. Curte, deixe também seu comentário dizendo se você já participa aqui assiduamente do Acordando para o Propósito. Eu quero te ouvir aqui através dos nossos comentários, tá certo? Tá aqui na nossa parte inferior, você pode comentar acerca da tua experiência aqui com Acordando para o Propósito. Você sabe que neste mês de fevereiro nós estamos conversando, refletindo sobre Atos dos Apóstolos. Confesso que tem sido muito oportuno conversar sobre essas passagens bíblicas que mostram o avanço da igreja no primeiro século, principalmente nessa gênese da igreja, como que o poder de Deus, através da vida dos apóstolos, foi manifesto de maneira muito clara e evidente, fazendo com que vidas fossem transformadas. E você sabia que isso tudo está diante do teu momento de vida, através do Espírito Santo. Você sabe que tem possibilidade de você desempenhar e fazer obras desta monta, deste tamanho, por conta do poder de Deus, que o Espírito Santo faz com que você tenha este poder e esta autoridade. E hoje nós vamos falar aqui de algo muito interessante. Capítulo 8 de Atos nos reserva aqui uns aprendizados muito interessantes. E aí nós colocamos uma pergunta aí na nossa thumbnail. Entendes tu o que lês? Entendes tu o que lês? Qual a importância de nós entendermos o texto que nós lemos? Qual a importância da interpretação bíblica para nossas vidas? Você vai ver através de um personagem aqui em Atos dos Apóstolos e descobrir o poder da interpretação bíblica. O poder de você compreender algo nas Escrituras é algo maravilhoso. Veja, abra sua Bíblia no capítulo 8 de Atos dos Apóstolos. Nós vamos ler a partir do versículo de número 26. Você que está nos acompanhando, nós optamos aqui em usar a versão da Bíblia NVI, Nova Versão Internacional. Você que às vezes tem curiosidade, quando nós lemos aqui, talvez você acompanhe uma outra versão e você se pergunta que versão é essa que eu estou usando. Nova Versão Internacional. Uma versão que deixa o texto de maneira muito clara, compreensível, com uma linguagem mais atual e sem deturpação do verdadeiro sentido do texto, da verdadeira interpretação do texto. Então, se você quiser acompanhar nesta versão, ok. Se você tiver a sua versão, não tem problema, ok? Depois diz aí qual é a versão da Bíblia que você usa. Coloca aqui nos comentários para a gente ficar sabendo qual versão você usa. Almeida Revista e Atualizada, Revista Corrigida, King James. Coloca aqui na descrição, quero saber a versão que você usa, da tradução
que você usa. Coloca aqui. Vai ser bênção eu ficar sabendo disso. Então, capítulo de número 8, nós vamos ler a partir do versículo de número 26. Vamos ler todo este trecho que trata sobre Filipe e o etíope. E aí, depois nós vamos frisar aqui um detalhe importante para poder trazermos aqui a nossa reflexão. Diz assim, a partir do versículo 26. Um anjo do Senhor disse a Filipe: vá para o sul, para a estrada deserta que desce de Jerusalém a Gaza. Ele se levantou e partiu. No caminho encontrou um eunuco etíope, um oficial importante encarregado de todos os tesouros de Candace, rainha etíope. Esse homem viera a Jerusalém para adorar a Deus e de volta para casa, sentado em sua carruagem, lia o profeta Isaías. E o Espírito disse a Filipe: aproxime-se dessa carruagem e acompanha. Então Filipe correu para a carruagem, ouviu o homem lendo o profeta Isaías e lhe perguntou: o senhor entende o que está lendo? Em algumas versões, entendes tu o que leis? É o que temos em algumas versões. Aqui, o senhor entende o que está lendo? Aí o etíope vai responder: como posso entender se alguém não me explicar? Como que eu posso entender se alguém não me explicar? Como que eu posso entender se não tem ninguém para explicar? Assim, convidou Filipe para subir e sentar-se ao seu lado. O eunuco estava lendo esta passagem das Escrituras, que diz assim, ó: ele foi levado como ovelha para o matadouro e como cordeiro mudo diante do tosquiador, ele não abriu a sua boca. Em sua humilhação foi privado de justiça. Quem pode falar dos seus descendentes? Pois a sua vida foi tirada da terra. O eunuco perguntou a Filipe: diga-me, por favor, de quem o profeta está falando? De si próprio ou de outro? Então Filipe, começando aquela passagem da Escritura, anunciou-lhes as boas novas de Jesus, prosseguindo pela estrada, chegando a um lugar onde havia água. O eunuco disse: olhe, aqui há água, que me impede de ser batizado? Disse Filipe: você pode, se crê de todo o coração. O eunuco respondeu: eu creio em Jesus, que Jesus é o Filho de Deus. Assim deu ordem para parar a carruagem. Então Filipe e o eunuco desceram a água e Filipe o batizou. Até aqui. Veja, essa representação aqui do eunuco marca a ideia daqueles que estão buscando a Deus, marca a ideia daqueles que estão com sede na palavra de Deus e muitas das vezes, por conta do início da caminhada, por conta de algumas dificuldades, eles ainda não conseguem ter a compreensão da Bíblia Sagrada. Você sabe que a Bíblia Sagrada, ela pode ser aprendida, obviamente, você sabe disso, através da leitura e principalmente através da interpretação da leitura que se faz. É importante de você aprender isso porque nós chamamos de hermenêutica a ciência da interpretação. Então, a hermenêutica bíblica é a ciência da interpretação da Bíblia. O que que isso significa? Significa que muitos dos textos que lemos, seja na Bíblia, ou seja até em outros lugares, não depende única e exclusivamente de nós conseguirmos apenas soletrar ou fazer a leitura de palavras, mas é necessário que a nossa capacidade interpretativa seja suficiente para que as palavras façam sentido dentro de um contexto. E eu entendo que o etíope aqui, representando esta pessoa que está começando a compreender ou buscando a compreensão bíblica, ele não tem, como eu posso dizer para você, ele não tem uma base que lhe favoreça o entendimento
dessa passagem que ele está lendo do profeta Isaías. Então veja que quando Filipe vai esposar essa ajuda, quando o próprio Filipe vai indagar, entende tu o que lês, Filipe ele está se colocando disponível para poder explicar aquilo que é uma lacuna na interpretação do etíope. Você tem se preocupado com a tua compreensão da Bíblia? Você tem se preocupado em treinar a tua interpretação através de uma leitura que não seja apenas uma leitura isolada, mas uma leitura contextual, uma leitura que faça com que você compreenda a Bíblia de uma maneira mais abrangente, para que os textos possam fazer sentido para a tua vida? Porque hoje eu quero que você descubra aqui de maneira muito simples o poder da interpretação bíblica. Que na verdade, quando você compreende algo, eu digo que é como cair a ficha. Você aí que talvez seja pelo menos dos anos 90, você vai entender o que que é cair a ficha, porque existia aqueles telefones públicos que ficavam às esquinas, ficavam próximos a alguns estabelecimentos, que eram chamados de orelhão. E o orelhão, nos anos 90, no início dos anos 90, esses orelhões, eles eram funcionais através da colocação de uma ficha. E aquela ficha, ela entrava por uma fresta que tinha para poder você usar e fazer uma ligação. E aí, quando caía a ficha, era a sinalização ali de um término da, da ligação, ou do tempo que você tinha para a ligação, ou relacionado ao funcionamento daquele aparelho de telefone. Enfim, cair a ficha é trazer o entendimento. É quando a pessoa consegue ler, mas não somente ler, ela consegue compreender. Significa que começou a fazer sentido. O etíope aqui, quando ele é indagado por Filipe, que Filipe vai falar para ele: entendes tu o que lês? Olha, o senhor entende o que está lendo? Ele vai falar: como que eu posso entender se alguém não me explicar? Veja, ele aqui tem uma necessidade interpretativa que ele julga necessário que outra pessoa lhe explique. Será se você, principalmente você que participa aqui do Acordando para o Propósito, você não acha que pode ajudar alguém com a interpretação e com o entendimento da Bíblia Sagrada? Você sabe que eu tenho, ao longo da minha caminhada, dito para as pessoas: todo cristão, ok? Todo cristão que alcança o status de discípulo, que tem uma vida testemunhal em Cristo, precisa se empenhar não somente em aprender a palavra, mas em ensinar a palavra. Porque o poder que tem de você aprender a ponto de compreender e interpretar é algo fantástico. Então, qual é o poder existente na interpretação bíblica? É só você ver aqui. O eunuco, ele vai falar acerca de uma passagem de Isaías, ali no capítulo 53. Basicamente, esse trecho aqui é um trecho de Isaías 53, que diz: e ele foi levado como ovelha para o matadouro, e como cordeiro mudo diante do tosqueador. Ele não abriu sua boca, em sua humilhação foi privado de justiça. Quem pôde falar de seus descendentes? Pois a sua vida foi tirada da terra. O eunuco, ele não sabe se isso aqui está falando, se o profeta está falando de si próprio, ou se ele está fazendo menção de outra pessoa. Até que Filipe começa a ler aquela passagem das Escrituras e anuncia as boas novas de Jesus. Veja, Filipe ele usa a necessidade de interpretação do eunuco, a necessidade de compreensão,
para já pregar acerca de quem é aquele que está sendo anunciado através do texto de Isaías, e ele já usa este pretexto para fazer o quê? Para anunciar as boas novas de Jesus. E aí o que que acontece? O texto vai dizer, você pode aí acompanhar a partir do versículo de número 36. Prosseguindo pela estrada, chegaram a um lugar onde havia água. O eunuco disse: Olhe, aqui há água. Que me impede de ser batizado? O eunuco compreendeu o, o que o etíope aqui, desculpe, o etíope, ele vai ouvir aquilo que Filipe explica, ele vai ter uma compreensão, logo vai ter um destravar na vida espiritual dele, porque ele vai entender que ele precisa ser batizado. Eles vão chegar num lugar onde tem água e ali ele vai falar: o que me impede de ser batizado? Aí Filipe diz: você pode, se crer de todo o teu coração. Na verdade, o que Filipe está fazendo aqui é só ratificando a manifestação diante do próprio Filipe acerca da vontade do etíope. O etíope está falando: o que me impede? Ele, na verdade, aqui eu entendo que ele já está decidido a se batizar. Então, aqui o eunuco etíope, ele vai falar: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Assim, deu ordem para parar a carruagem. Então, Filipe e o eunuco desceram a água e Filipe o batizou. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe repentinamente. O eunuco não o viu mais e, cheio de alegria, seguiu o seu caminho. Filipe, porém, apareceu em Azoto e, indo para Cesareia, pregava o evangelho em todas as cidades por onde passava. Essa segunda parte aqui do texto, ela já daria aqui um outro acordando para o propósito. Mas ficamos aqui com o poder da interpretação bíblica. O poder de trazer compreensão e trazer conversão. O etíope talvez já vinha se alimentando das escrituras. E através do entendimento de quem era Jesus, nesta análise da passagem de Isaías 53, ele vai ter uma compreensão, logo vai ter a compreensão, ele vai poder tomar uma decisão. O caminho foi clarificado pela interpretação bíblica. Será se você não entende o que é interpretação e a importância e o poder que tem a interpretação? Uma dica para você: passe a ler o texto bíblico com maior zelo e cuidado, porque tem coisas que Deus quer revelar a você que já está na palavra, mas se você não fizer uma boa interpretação, você não vai conseguir compreender. Tem uma regra da hermenêutica muito importante: a Bíblia interpreta a própria Bíblia. Anota isso, isso vai servir para toda a sua vida. A Bíblia interpreta a própria Bíblia. Significa que se empenhe em ler a Bíblia de uma maneira mais abrangente. Leia o texto que você está propondo para o dia de maneira aguçada, mas lembre-se, este texto ele vai ser interpretado à luz de outras passagens bíblicas, ou ele vai ser confirmado através de outras passagens bíblicas. Então, aguce a sua interpretação bíblica. E eu vou orar para Deus te dar entendimento. Às vezes, o problema é uma questão de formação. Como que você estudou, aonde você estudou, como que você foi ensinado. Muitas pessoas sabem ler, mas não sabem interpretar, principalmente hoje, esse mundo que nós vivemos, onde as pessoas fazem mensagens pela metade, tudo abreviado, não desenvolve o raciocínio lógico, então está tudo defasado. Então eu vou orar para que, se for esse problema, você vá procurar solução intelectual. Mas eu creio também que tem muitas pessoas com uma procrastinação espiritual, se assim eu posso usar esse termo,
que não conseguem concentração para poder ler de maneira clara e específica e ter compreensão da palavra de Deus. Curve sua cabeça se você puder. Se você estiver em deslocamento, dirigindo ou qualquer outra atividade que te impossibilite, não tem problema. Escute e concorde com essa oração. Amém? Pai, nós queremos louvar e engrandecer o teu nome neste dia que o Senhor nos concede. Eu venho pedir a ti que tu abra as nossas mentes, trazendo para nós discernimento da tua palavra. Filipe perguntou ao eunuco etíope se ele entendia o que ele estava lendo, e ele necessitou de uma pessoa para explicar. Ele associou a possibilidade de interpretação a uma pessoa para explicar. Por isso, neste dia, eu quero pedir a ti que o Espírito Santo venha nos explicar e nos direcionar, iluminar a nossa leitura e interpretação bíblica, para que não haja nenhum engodo, para que não haja nenhuma interferência e que nós não venhamos fazer nenhuma interpretação aleatória, mas venhamos fazer uma interpretação segundo aquilo que realmente o Senhor transmite na Bíblia Sagrada. Não nos deixa ser enganados, não nos deixa fazer uma interpretação ao nosso bel prazer, mas nos dá instrumentalidade para poder ler, entender e principalmente praticar, porque hoje nós descobrimos que a interpretação bíblica traz compreensão e o poder desta interpretação bíblica está na possibilidade de transformação, na possibilidade de mudança, assim como nós vimos aqui nesta passagem bíblica. Por isso eu oro e desde já agradeço ao Senhor por este dia, que o Senhor possa abençoar a vida de cada um dos nossos participantes, de cada um dos nossos ouvintes, de cada um de nossos espectadores aqui do Acordando para o Propósito. É o que eu oro em o nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Que Deus possa abençoar a sua vida, que Deus possa abençoar a sua casa. E nós nos vemos amanhã. Lembrando que amanhã é dia de você colocar especificamente os teus pedidos de oração aqui. Você pode colocar em qualquer um dos dias, mas amanhã especificamente, porque na sexta-feira nós apresentaremos ao Senhor. Que Deus abençoe e até amanhã, querendo Deus. Parabéns para você que está acordando para o propósito.